Você que está me ouvindo agora, preste muita atenção, porque o que vou te contar pode salvar sua alma e a memória de sua civilização. Você já parou para perguntar se todo o sofrimento que nos cerca, se este caos político, social, financeiro e, acima de tudo, espiritual que inunda o mundo, não é apenas um acidente, mas sim o resultado inevitável de uma lei cósmica que foi deliberadamente esquecida pela humanidade? Se você sente que a estrutura do mundo está rachando sob os seus pés, como um templo antigo construído sobre areia movediça, saiba que essa sensação não é paranoia. É a própria lei do retorno se manifestando, e o sábio de Quen, o mestre Thoth Djehuti, já havia previsto esse exato momento, o instante em que a ignorância coletiva se tornaria a própria causa de sua dissolução. Se você está carregando um peso que parece impossível de suportar, se tem noites em que você não consegue dormir pensando nos problemas, no vazio inexplicável que a modernidade criou dentro de nós, este vídeo chegou na hora exata, pois é urgente que você compreenda o aviso que Thoth, o escriba divino, deixou codificado nas tábuas de esmeralda. Ele não falava sobre desastres naturais ou guerras triviais. Ele falava sobre o colapso da mente. Ele profetizou o momento em que a humanidade, intoxicada pela ilusão da matéria e pelo excesso de informação sem sabedoria, esqueceria a única e verdadeira lei que governa o universo: a lei da correspondência. A dor que você sente não é sua. Ela é o reflexo da dor do macrocosmo, e se você não ouvir essa mensagem até o final, pode perder a chance de reescrever seu destino e, mais importante, o destino da sua própria consciência. O que vou te revelar agora, menos de 1% da população mundial conhece, e a verdade é que estamos vivendo o ciclo final de uma grande onda de esquecimento. Thoth nos ensinou que tudo é mente, que o universo é mental, mas nós trocamos a eternidade pelo efêmero, o ouro pelo lixo, o templo interno pela tela fria. O grande segredo, o aviso que ressoa através dos milênios, é que a civilização não é destruída por forças externas, mas sim por uma falha interna, por um desvio no caminho da luz. A armadilha espiritual, que está destruindo famílias inteiras, minando a saúde mental de milhões de pessoas e transformando a fé em mero ritual vazio, é a crença de que você está separado, de que você é apenas um fragmento sem poder na vastidão do caos. Essa é a mentira que precisamos desmantelar agora. Você está cansada de lutar e parece que nada muda? Eu te entendo profundamente, porque a luta externa é apenas o sintoma da batalha interna que perdemos ao ignorar os princípios herméticos. Thoth Djehuti, o portador da sabedoria oculta, não veio para nos dar regras, mas para nos lembrar das leis imutáveis que regem toda a manifestação. Se você sente que há algo acontecendo na sua vida que você não consegue explicar, uma força invisível que te puxa para baixo, atenção, pois essa força é a inércia da ignorância coletiva, e ela está prestes a engolir aqueles que se recusam a despertar. Fica comigo, porque a chave para atravessar o portal do caos, sem se dissolver, está escondida nas palavras do escriba, e elas serão reveladas aqui, passo a passo, em uma jornada que exigirá a sua coragem mais íntima. Se você já pensou em desistir de tudo, se está se sentindo abandonada, como se ninguém te entendesse, saiba que você não está sozinha. Milhões sentem essa pressão esmagadora, mas a diferença entre a dissolução e a ascensão reside em reconhecer a origem dessa pressão. O que Thoth avisa sobre esta civilização não é uma profecia de destruição, mas um mapa de libertação. Ele nos mostra que a única maneira de sobreviver ao colapso externo é construindo um refúgio interno inabalável, fundamentado na compreensão das 7 leis. Este é o momento zero, o ponto de inflexão. Você está pronto para olhar para o abismo da verdade e finalmente encontrar a bússola que o guiará para fora do labirinto?
escreva amém. O despertar não é um evento, meu querido, mas um processo doloroso de desmantelamento das mentiras que aceitamos como verdade. Thoth, o mestre da magia e do conhecimento, não nos legou fórmulas mágicas para enriquecer ou alcançar o poder mundano. Ele nos legou o mapa da consciência, o manual de instruções do universo, garantindo que mesmo após o esquecimento de Atlântida e o declínio das grandes eras, a semente da verdade pudesse ser redescoberta por aqueles com a vibração correta. O que está chegando para esta civilização, conforme avisado pelo escriba, é o fim do reinado da ilusão. E todo fim é, em essência, o mais brutal dos inícios. A nossa sociedade, na sua arrogância científica e tecnológica, cometeu o erro fundamental de separar o espírito da matéria, a mente do corpo, o céu da terra. Esse é o crime contra a lei da correspondência. Thoth ensinou que o universo é um espelho perfeito, e o que vemos refletido hoje, a fragmentação, a polarização extrema, a incapacidade de comunicação genuína, é o reflexo exato da fragmentação interna da alma coletiva. Cada discussão estéril nas redes sociais, cada crise de ansiedade que te paralisa, cada dia que você acorda sem propósito, é a manifestação do princípio hermético da correspondência gritando por atenção. O sábio nos alertou que quando a vibração da humanidade cai abaixo de um certo limiar, a civilização se torna pesada demais, densa demais, e é forçada a entrar em um ciclo de purificação. Esta purificação, meu filho, é o que muitos chamam de apocalipse. Mas o apocalipse, na sua etimologia original, não é destruição, é revelação. Thoth está avisando que o véu está se rasgando e o que está chegando não é um castigo divino, mas a manifestação inegável da lei da causa e efeito operando em escala macrocósmica. O que plantamos na mente coletiva, estamos colhendo na realidade física. Pense comigo, se tudo é mente, como Thoth afirmou no primeiro princípio, então o caos exterior é apenas a materialização imperfeita de mentes descontroladas, dispersas e incapazes de focar na unidade. A nossa civilização se tornou mestre em criar ferramentas externas, mas falhou miseravelmente em dominar a ferramenta mais poderosa de todas, a própria consciência. O aviso do escriba é claro: ou dominamos a mente, ou a mente nos dominará, projetando medos e sombras que se manifestarão como a realidade que tanto tememos. Essa é a grande tragédia que Thoth tentou evitar, o esquecimento da polaridade. Vivemos em um mundo que idolatra o excesso e demoniza o oposto. Buscamos a felicidade constante, negando a tristeza. Buscamos a riqueza, ignorando a pobreza do espírito. Buscamos a luz sem aceitar a sombra. O sábio nos ensinou que tudo é dual, tudo tem polos. A lei da polaridade não permite extremos prolongados. A civilização que se apega fanaticamente a um único lado da balança está condenada a ter o pêndulo do ritmo hermético balançando de volta com força devastadora. Estamos, neste momento, sentindo o recuo brutal do pêndulo. Thoth nos avisa que a opulência e a arrogância intelectual de nossa era estão sendo confrontadas pelo vazio e pela ignorância essencial. A única maneira de suavizar esse impacto é encontrar o ponto de quietude no centro da oscilação, o ponto de equilíbrio que reside no seu coração, o ponto onde o caos do mundo não tem poder de penetração. Muitas pessoas assistem vídeos como esse e não mudam nada. Elas apenas absorvem a informação como entretenimento e depois reclamam que Deus ou o destino não as ouve. Mas Thoth não está interessado em espectadores passivos. O conhecimento hermético exige ação. Ele exige que você se torne o alquimista da sua própria vida, transformando o chumbo da ignorância no ouro da sabedoria. O aviso sobre o colapso é, na verdade, um chamado urgente à transmutação pessoal.
O que está ruindo são as estruturas baseadas na ilusão da separação. Thoth viu isso acontecer em Atlântida. Ele viu a tecnologia e o poder místico se voltarem contra seus criadores quando estes esqueceram o princípio do amor e da unidade. A civilização que está chegando, aquela que emergirá das cinzas, será fundamentada na lei da vibração. E a sua sobrevivência depende de você elevar sua frequência agora, antes que o ruído do mundo se torne alto demais para que você ouça a voz silenciosa da sua própria alma. A vibração não é um conceito esotérico abstrato, é a realidade científica e espiritual de que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O medo, a raiva, a inveja, o desespero, essas emoções são vibrações densas, pesadas, que atraem mais densidade. Thoth nos ensinou que a chave para mudar a sua vida, e por extensão, o mundo ao seu redor, é intencionalmente elevar o padrão vibracional do seu pensamento. Se a sua mente está constantemente focada na falta, na doença, no fracasso, é exatamente isso que a lei da vibração irá materializar na sua realidade. O aviso é um lembrete. Você é um transmissor cósmico. O que você está transmitindo? O escriba divino registrou que a maior falha da humanidade seria a incapacidade de lidar com a lei do ritmo. A vida é um fluxo e refluxo, um sobe e desce, como a maré. No entanto, nós lutamos contra o refluxo, tentamos parar o movimento da vida, desesperados para manter o pico da onda. Essa resistência gera sofrimento. O aviso de Thoth sobre o que está chegando é que o ciclo de expansão materialista está terminando, e o ciclo de contração e introspecção espiritual está começando. Você está preparado para soltar o que já não serve? Ou você vai se afogar agarrado aos destroços da ilusão? A dor que você carrega, meu filho, é a memória da sua alma, clamando para que você honre o princípio do gênero, o princípio da geração. Não o gênero físico, mas as energias divinas de masculino e feminino, ativo e passivo, que devem estar em equilíbrio dentro de você. Uma civilização que supervaloriza a ação cega, energia masculina desequilibrada, e sufoca a intuição e a recepção, energia feminina desequilibrada, está fadada à esterilidade espiritual e ao caos destrutivo. O que está chegando é a exigência do reequilíbrio interno. O seu desespero, aquela sensação de impotência, surge porque você está tentando lutar contra as correntes do destino com a força bruta. Thoth nos ensinou que a verdadeira magia não é forçar a realidade, mas alinhar-se com a lei. O sábio nos legou a compreensão de que o destino não é fixo. Ele é uma série de causas e efeitos que podem ser transmutados pela vontade e pelo conhecimento. Se você está em dificuldades, cuidado, pois pode ser um sinal de que você está operando em dissonância com o seu propósito mais elevado, preso em um ciclo de repetição kármica. O aviso de Thoth sobre a civilização é, fundamentalmente, sobre a tirania do tempo. Nós vivemos obcecados pelo passado, arrependimento, ou pelo futuro, ansiedade, ignorando o único ponto onde a criação e a transmutação são possíveis, o agora. A velocidade e a complexidade da vida moderna são mecanismos de distração, projetados para nos impedir de acessar o conhecimento interno que nos libertaria. O colapso social não é uma tragédia a ser evitada, mas uma oportunidade de desaceleração forçada, para que o homem volte a ouvir o sussurro do seu próprio espírito. Existe uma armadilha espiritual que se manifesta na nossa incapacidade de silenciar a mente. Thoth, o mestre do mentalismo, sabia que o ruído constante é o inimigo da verdade. Quando a mente está agitada, ela projeta sombras e medos, e essas projeções se tornam os arquitetos da nossa realidade infeliz. O caos externo está amplificando o caos interno.
O que o escriba nos avisa é que o único escudo contra a tempestade que se aproxima é a mente unificada, centrada na lei e na sabedoria. Você se sente sozinha, abandonada, como se ninguém te entendesse? Isso é porque você está buscando validação e pertencimento em um mundo que está se desintegrando. Todd nos ensinou que a verdadeira conexão está no no todo, na fonte de onde tudo emana. A civilização está colapsando porque perdemos o senso de unidade. Passamos a nos ver como competidores, inimigos, separados uns dos outros por fronteiras artificiais, sejam elas geográficas, ideológicas ou econômicas. O aviso de Todd é uma convocação à fraternidade da consciência. A sobrevivência não é individual, mas coletiva, baseada no reconhecimento mútuo de que todos somos manifestações da mesma mente universal. Quando você vê o sofrimento do outro, você está vendo um reflexo do seu próprio potencial de dor. E a única maneira de curar a ferida do mundo é curando a ferida da separação dentro do seu próprio coração. Se você está sentindo um vazio inexplicável, atenção, isso pode ser um aviso do céu. Um aviso de que você está buscando preencher um buraco infinito com coisas finitas, consumo, relacionamentos superficiais, distrações incessantes. Todd nos lembra que a única substância que pode preencher o vazio é o conhecimento de si mesmo, a redescoberta da sua natureza divina e imortal. O que está chegando é um tempo em que as máscaras da superficialidade cairão, e a única coisa que restará será a essência. Você está pronto para ser visto sem a sua armadura? A sabedoria do escriba nos prepara para o grande retorno. Ele nos ensinou que a vida é uma escola e que as civilizações são apenas salas de aula que eventualmente se dissolvem quando as lições são esquecidas. O que está chegando é a prova final. Você reteve o conhecimento dos princípios imutáveis. Você aprendeu a lei da causa e efeito, ou continua plantando sementes de desarmonia e esperando colher paz? Escreva Amém. O mestre de quem viu que o grande engano desta seria a confusão entre informação e sabedoria. Temos acesso a mais dados do que qualquer outra civilização na história, mas somos a mais ignorante em termos de autoconhecimento e domínio interior. Essa é a falha estrutural que Todd apontou. A civilização está se afogando em um mar de irrelevância digital, enquanto a bússola espiritual jaz esquecida. Todd, o Deus da escrita e da medida, enfatizou que a ordem é a manifestação da mente. O caos que vemos é a desordem do pensamento. Para sobreviver ao que está chegando, você deve impor ordem no seu universo interno. Isso significa disciplina mental, foco inabalável na luz e a rejeição categórica da vibração do medo. O medo é o parasita da alma, que se alimenta da incerteza e da ignorância das leis. Se você está passando por uma traição, uma perda, uma dor que ninguém vê, entenda que esses eventos são catalisadores poderosos. Eles são o fogo alquímico necessário para transmutar o ego e forçar o espírito a buscar a verdade inabalável. O aviso de Todd não é para que você fuja da dor, mas para que você a utilize como combustível para a sua ascensão. A civilização que está ruindo é a civilização que se recusa a sofrer de forma consciente e significativa. O escriba nos lembra que o tempo é cíclico e que estamos revivendo padrões de eras passadas. O que aconteceu com Atlântida não foi um evento isolado, mas a manifestação da lei do ritmo em ação. Estamos no ponto de inversão, onde a grande sabedoria, há muito oculta, está voltando à superfície para aqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. O aviso é um chamado. Desenterre o conhecimento que está enterrado dentro de você. Todd nos ensinou a importância da palavra, do verbo.
O que você fala, você manifesta. Uma civilização que se comunica através da mentira, da calúnia e da superficialidade está criando sua própria prisão. O que está chegando é um tempo de silêncio forçado, onde as palavras vazias perderão seu poder e apenas o que é falado com verdade e intenção pura terá ressonância. Para sobreviver, você deve alinhar seu pensamento, sua palavra e sua ação. Muitas pessoas me perguntam, mas se tudo é lei, onde está o livre-arbítrio? Toth responde com a sabedoria do mestre. O livre-arbítrio não é a capacidade de quebrar a lei, mas a liberdade de escolher como você se alinha a ela. Você pode escolher vibrar baixo, atraindo o caos, ou você pode escolher elevar sua frequência, atraindo harmonia. O aviso sobre o colapso é o reconhecimento de que, coletivamente, escolhemos a desarmonia. Mas, individualmente, a escolha é sempre sua. Escreva Amém. O grande segredo por trás do aviso de Toth é que a civilização está sendo testada na sua capacidade de lembrar. Nós esquecemos quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Essa amnésia cósmica nos torna escravos das ilusões temporais e mestres na criação de sofrimento desnecessário. O que está chegando é a remoção forçada das distrações para que possamos finalmente olhar para dentro. O mestre da sabedoria nos incitou a buscar a pedra filosofal, não como um objeto material, mas como o estado de consciência que transforma a ignorância em sabedoria. A nossa sociedade moderna buscou o conforto material e perdeu a capacidade de buscar o conforto espiritual. O colapso, portanto, é a quebra desse conforto ilusório, forçando-nos a encontrar a verdadeira fonte de força dentro de nós mesmos. Toth nos ensinou que a lei do gênero se manifesta na criação. Toda semente precisa de um ambiente receptivo, feminino, para a manifestação, masculino. A crise atual é a crise da receptividade. Estamos tão cheios de ruído e arrogância que não conseguimos receber a sabedoria que o universo está tentando nos enviar. O aviso é um convite ao silêncio, à humildade, para que a nova semente da consciência possa germinar. Se você está sentindo que a sua vida está estagnada, é porque você está resistindo à lei do ritmo. O universo está sempre em movimento, expandindo e contraindo. A estagnação é uma ilusão da mente que se recusa a aceitar a mudança. O que está chegando é a aceleração do ritmo, a quebra de todas as barreiras que você construiu para se proteger da inevitabilidade da transformação. Você deve aprender a surfar a onda, não a lutar contra ela. A civilização, na visão de Toth, é um grande organismo vivo. E como qualquer organismo, quando ele se torna doente, o sistema entra em crise para se curar. O que estamos vivenciando é a febre da purificação. As toxinas da ignorância, do ódio, da separação e do materialismo estão sendo expelidas. É um processo violento, mas necessário para a sobrevivência da alma coletiva. O escriba nos deixou o legado da imortalidade. Ele nos lembra que o corpo é temporário, mas o espírito é eterno. O aviso sobre o colapso da civilização é um lembrete urgente para que você invista no que é permanente e não no que é passageiro. De que adianta acumular riquezas e poder em um mundo que está prestes a ser reescrito? O único tesouro que você leva consigo é o seu nível de consciência. Toth sabia que a verdadeira batalha não é contra a carne e o sangue, mas contra as forças da ignorância. O que ele avisa sobre o futuro é que a escuridão se intensificará, mas apenas para que a luz, por contraste, se torne mais evidente para aqueles que a buscam. Você deve se tornar um farol no meio da tempestade, e para isso precisa dominar as leis que governam a tempestade. Escreva Amém. A profundidade da dor humana hoje é proporcional à distância que nos colocamos da lei do mentalismo.
Acreditamos que somos vítimas de circunstâncias externas, quando na verdade somos os arquitetos silenciosos da nossa própria realidade, através do pensamento desordenado. Todd nos desafia a parar de culpar o mundo e assumir a responsabilidade total pela qualidade de nossa mente. O conhecimento hermético não é para os fracos de coração. É para aqueles que têm a coragem de enfrentar a sombra interna e reconhecer que o caos lá fora é um reflexo do caos que cultivamos. O que está chegando é a oportunidade de uma grande limpeza, um reset cósmico, onde apenas as fundações de verdade e sabedoria permanecerão firmes. Ele nos ensinou que o universo é um sistema de causa e efeito perfeitamente equilibrado. Se você está experimentando falta, doença ou discórdia, não é porque você foi amaldiçoado, mas porque as causas semeadas, muitas vezes inconscientemente, estão gerando seus efeitos correspondentes. O aviso do escriba é um convite à introspecção. Examine as causas que você está plantando hoje, pois elas são o futuro que você está construindo. Maior presente de Thoth é a compreensão de que a lei da transmutação é a chave. Você não precisa aceitar o destino que parece estar sendo imposto à civilização. Através da vontade e do alinhamento com as leis superiores, você pode transmutar o medo em coragem, a doença em saúde e o caos em ordem. Essa é a verdadeira magia, a arte de mudar a vibração. O que está chegando é a era da responsabilidade individual. Não haverá mais esconderijo. A luz da verdade será tão intensa que revelará todas as mentiras e todas as fraquezas. Thoth nos preparou para sermos mestres e não vítimas deste grande processo de revelação. Escreva Amém. O ciclo que se fecha é o ciclo do esquecimento de que somos seres multidimensionais, prisioneiros de uma visão tridimensional e limitada. Thoth nos ensina que a verdadeira liberdade reside em expandir a consciência para além do corpo e do tempo. O colapso da estrutura material forçará o espírito a se libertar e a reconhecer sua verdadeira natureza. O sábio de Kem nos lembra que a civilização é um espelho da alma do homem. Se a alma está fragmentada, a civilização se fragmenta. Se a alma está em guerra, a civilização entra em guerra. A única paz duradoura que podemos criar é a paz interna. O aviso de Thoth é um chamado para a paz, começando em seu próprio coração. A linguagem simbólica e evocativa do escriba nos guia. Ele fala sobre a grande pirâmide, não como uma tumba, mas como um motor de ascensão, um símbolo da ordem perfeita da mente. O que está chegando é o teste para ver se conseguimos replicar essa ordem perfeita em nossas vidas, transformando o caos em cristal. Se você está lutando contra o desejo de desistir, lembre-se das palavras de Thoth sobre a perseverança. A verdade não é dada facilmente. Ela deve ser conquistada através do esforço contínuo da mente em se alinhar com o todo. A recompensa por essa luta é a imunidade ao colapso externo. O aviso final de Thoth sobre esta civilização é um paradoxo. Para sobreviver ao fim, você deve abraçar o fim. Você deve permitir que a parte de você que está ligada à ilusão, à matéria, ao medo, morra. Somente através dessa morte simbólica você poderá renascer na nova era de consciência que está se manifestando. O escriba divino nos deixou a promessa que aqueles que guardam o conhecimento das 7 leis serão os pilares da nova humanidade. Eles serão os portadores da luz que guiarão os outros para fora da escuridão. Este é o seu propósito agora: estudar, aplicar e viver a verdade hermética. Escreva Amém. A fragilidade humana que sentimos diante do caos é, na verdade, nossa maior força, pois ela nos impele a buscar algo maior, algo eterno. Thoth nos ensina que a humildade é o reconhecimento de que somos limitados, mas o espírito dentro de nós é infinito.
O que está chegando é a quebra da arrogância humana, forçando-nos à humildade necessária para aprender a verdadeira sabedoria. A metáfora da tábua de esmeralda é crucial. Assim como é em cima, é embaixo. Se você quer ver a paz e a prosperidade manifestadas no mundo, você deve primeiro criá-las no seu universo mental. O colapso que Toth previu é o colapso do mundo invertido, onde a ilusão parecia mais real do que a verdade. O que estou te dizendo hoje não é para te assustar, mas para te preparar. O medo é uma vibração que atrai exatamente aquilo que tememos. A coragem, no entanto, é a vibração da verdade, e ela atrai a proteção. Toth nos deu as ferramentas para transmutar o medo em fé inabalável. Se você está sentindo que sua vida está desmoronando, lembre-se, é preciso desmantelar o velho para construir o novo. Toth é o mestre da reconstrução, o arquiteto da mente. Ele nos ensina que a crise é a matéria-prima para a grande obra. Você está no meio da sua própria alquimia. O aviso do escriba sobre o destino desta civilização é um apelo à memória. Lembre-se de que você é luz, você é conhecimento, você é eternidade. O mundo exterior não tem o poder de te destruir, a menos que você entregue a ele a sua mente. Escreva Amém. O Dot Jehuti nos alerta sobre a armadilha do desejo. A civilização moderna é impulsionada por desejos insaciáveis, uma sede que nunca é saciada. Essa busca incessante por prazeres externos nos afasta da alegria interna, que é o estado natural do espírito. O que está chegando é a saturação do desejo que forçará a humanidade a buscar a plenitude no lugar certo, dentro de si mesma. A lei da causa e efeito opera sem emoção, meu filho. Ela apenas reflete o que foi emitido. Se você está colhendo desgraça, o mestre nos convida a parar de lamentar a colheita e começar a examinar a semente. A responsabilidade é o primeiro passo para a maestria. O que está acontecendo no mundo, as crises que se intensificam, são a lei do ritmo, tentando nos ensinar a moderação. Vivemos no excesso, e agora o pêndulo está se movendo para o oposto. Toth nos mostra que o sábio vive no ponto de equilíbrio, aproveitando a subida da onda e preparando-se serenamente para a descida. A grande revelação de Toth, a chave para sobreviver a este ciclo, é a transmutação da energia mental. O pensamento negativo, a crítica constante, o julgamento, tudo isso é energia criativa mal direcionada. O escriba nos ensina a redirecionar essa energia para a construção da realidade que desejamos, em alinhamento com a vontade do todo. O aviso é um chamado para a ação interna. Não espere que o mundo mude. Você deve mudar, e ao mudar a sua vibração, você inevitavelmente muda o campo de energia que o cerca, criando um refúgio de ordem no meio do caos. Escreva Amém. O destino desta civilização, segundo Toth, é determinado pela sua capacidade de se reconectar com o sagrado. Perdemos o respeito pela vida, pela natureza, pelo nosso próprio corpo, tratando tudo como recurso descartável. Essa dessacralização da existência é a causa raiz da nossa dor e do nosso colapso iminente. O mestre nos lembra que a verdadeira ciência é a ciência do espírito. A nossa era priorizou a tecnologia da matéria, mas negligenciou a tecnologia da alma. O que está chegando é a comprovação de que o universo é mental e que a mente é a ferramenta primordial de criação e destruição. Se você se sente perdido, é porque você esqueceu a sua bússola. As 7 leis, elas são a verdade imutável em um mundo de ilusões mutáveis. Toth nos deixou a promessa de que quem dominar essas leis se tornará um mestre, capaz de andar sobre as águas do caos sem se afogar. A dor que você carrega é um convite à profundidade. Toth nos ensina que a superficialidade é a morte do espírito.
O colapso está forçando a humanidade a mergulhar nas águas profundas do inconsciente para curar as feridas ancestrais e coletivas que estão se manifestando agora. O aviso do escriba divino é um lembrete de que o tempo da brincadeira acabou. É hora de despertar para a sua responsabilidade cósmica. O que você faz, pensa e sente agora tem um impacto direto no destino da civilização. Não se subestime. Escreva Amém. A lei do gênero, conforme Thoth a revelou, é a eterna manifestação de tudo o que existe. A crise de identidade que assola nossa sociedade é o sintoma do desequilíbrio entre o dar e o receber, entre a razão e a intuição. Para que a nova civilização nasça, essas energias precisam ser integradas e honradas dentro de cada indivíduo. O que Thoth avisa é que a mentira da separação está sendo desfeita. Vemos o reflexo dessa quebra em todos os níveis. Não há mais como manter as fachadas. O colapso é o processo de revelação forçada, onde a verdade, por mais dura que seja, precisa vir à tona. O Mestre nos ensina que a verdadeira força não reside no poder externo, mas no domínio da mente. Um homem que domina seu pensamento é mais poderoso do que um exército inteiro de bárbaros. Ele é a própria força criadora manifestada em carne, pois entendeu que o universo não é um lugar, mas uma ideia. E a ideia reside no seu centro. Se a sua vida hoje é um reflexo caótico de frustração, dívidas e relacionamentos quebrados, não culpe o destino, meu querido. A vida é apenas o espelho que reflete a frequência que você insiste em emitir. É o que Thoth nos ensinou sobre a lei da vibração. Tudo se move. Nada está parado. O universo não ouve suas palavras. Ele responde à sua frequência. A maioria das pessoas passa a vida inteira sintonizada na estação de rádio errada, reclamando que a música não presta. Elas tentam mudar o mundo externo, mas esquecem que o dial está dentro delas, no coração da alma. Mudar a realidade não é lutar contra a sombra, é acender a luz interior e ajustar a sintonia. É por isso que você se sente esgotado, meu filho, minha filha. Você está gastando toda a sua energia tentando deter o fluxo, tentando impedir que a dor venha, quando deveria estar aprendendo a surfar na onda da consciência. Você tenta forçar portas que o universo já fechou e ignora as janelas que o Criador deixou abertas. E aí vem a dor, essa velha professora implacável que surge como um espinho fincado na carne da sua alma. Você já sentiu aquela pontada no peito? Aquela sensação de que não importa o quanto você suba, a queda é sempre mais dolorosa? Thoth nos revela o mistério da polaridade. Tudo tem seu oposto. O bem e o mal, o amor e o ódio, o medo e a coragem. Eles não são entidades separadas. São apenas extremos da mesma coisa, diferenciados em grau. O Mestre não nega o sofrimento. Ele o entende como a outra face da alegria e sabe que não pode haver luz sem que a sombra exista para defini-la. Você não pode ter a primavera sem o inverno, e é aqui que a maioria cai na armadilha do desespero. Quando o inverno da alma chega, quando as perdas e as traições se acumulam, eles acreditam que a noite será eterna, esquecendo-se da lei do ritmo. O pêndulo da vida balança incessantemente, e a sabedoria é saber que todo movimento em uma direção será compensado por um movimento igual na direção oposta. O que sobe, desce. O que avança, recua. A verdadeira maestria não está em impedir a descida, o que é impossível, mas em se ancorar no ponto de neutralidade no centro do pêndulo, no silêncio entre as batidas do coração. Se essa verdade sobre o pêndulo da sua vida está começando a ressoar aí dentro, se você sente que finalmente está entendendo o mapa do labirinto, eu te peço, demonstre sua gratidão. Deixe o seu gostei e compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que está no fundo do poço agora, tentando impedir o movimento natural do universo, lutando contra as marés em vez de navegar por elas.
Esse conhecimento é o único bote salva-vidas. Mas como se ancorar no meio do caos? Thoth nos dá a chave mestra, a lei da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Quer saber o futuro de um reino? Olhe para a mente do rei. Quer entender a sua saúde financeira? Olhe para o seu diálogo interno sobre merecimento e escassez. O macrocosmo reflete o microcosmo, meu querido, e sua vida é apenas o cenário que a sua alma escolheu para se manifestar. A maioria das pessoas vive de forma invertida. Elas tentam mudar o reflexo no espelho, a vida externa, sem mudar o objeto que reflete, o ser interno. Isso é magia invertida e leva ao esgotamento e à ilusão de controle. É por isso que muitos buscadores espirituais ficam presos em ciclos de autossabotagem e frustração. Eles leem os livros sagrados, mas recusam a aplicação do conhecimento na forja da alma. Eles querem o ouro da transmutação, mas se recusam a entrar no fogo purificador da autoconsciência. Eles querem o milagre, mas não querem ser o milagre. E o que dizer sobre a lei de causa e efeito, que alguns chamam de karma, mas que Thoth chamava simplesmente de ação e reação? Toda ação tem uma reação. Toda semente plantada gera um fruto equivalente. Você não pode semear dúvidas e colher certezas. Não pode semear o abandono e esperar a lealdade. O problema é que a maioria das pessoas só percebe a colheita e esquece-se do plantio que ocorreu em segredo, na escuridão da mente, há meses ou anos. Você está colhendo hoje os medos que semeou ontem. Está vivendo a escassez que mentalmente aceitou como inevitável. E o pior, a semente mais destrutiva que plantamos é a semente da ignorância, a crença de que somos vítimas indefesas de forças externas. Thoth grita através dos tempos: você é o jardineiro do seu destino e o único poder que o aprisiona é a sua própria falta de conhecimento sobre as leis que governam a realidade. Se você está cansado de ser a vítima, se você se recusa a aceitar mais um ciclo de dor e frustração, você precisa se inscrever neste canal agora. Você precisa se juntar aos que escolheram a maestria, aos que se recusam a ser jogados de um lado para o outro pelo pêndulo da vida. A subscrição não é apenas um clique, é um juramento silencioso de que você vai parar de culpar o mundo e vai começar a construir o seu templo interior. Agora, vamos tocar na lei do gênero, que é a lei da criação, a lei que permite que a semente se torne fruto. Não falamos aqui apenas de masculino e feminino biológicos, mas das forças ativas e passivas do universo, o princípio masculino da vontade e o princípio feminino da receptividade. Muitas pessoas têm uma vontade imensa, o princípio masculino ativo, mas suas vidas permanecem estéreis. Por quê? Porque falta o princípio feminino da receptividade, a capacidade de silenciar o ego e receber a instrução divina, de permitir que a forma se manifeste. A verdadeira oração, meu irmão, não é apenas pedir, é silenciar o seu próprio ruído interno para ouvir a resposta que já está sendo dada. A criação exige um equilíbrio sagrado, a ideia masculina e a forma feminina. Sua vida é desequilibrada porque ou você só tem ideias que nunca se materializam, ou você só reage a formas criadas pelos outros sem ter suas próprias ideias. Onde está o seu poder de gerar, de dar à luz a sua própria realidade? Thoth nos alertava que o maior milagre não é transformar água em vinho, mas transformar o caos da sua mente em ordem inabalável. O verdadeiro mestre não busca poderes sobrenaturais. Ele busca o domínio sobre o natural, sobre as leis eternas que, quando compreendidas, fazem com que a vida flua em harmonia. Pense nisso. Você passa a vida inteira procurando o segredo da felicidade em livros, em relacionamentos, em dinheiro, quando o segredo está codificado no funcionamento do seu próprio pensamento.
Imagine que a sua mente é o laboratório de um alquimista. Você está misturando medos, ressentimentos e dúvidas e se surpreende quando o produto final é a infelicidade. Se você continuar usando os mesmos ingredientes emocionais, o resultado será sempre o mesmo, não importa quantas orações você faça ou quantas simpatias você tente. A alquimia da alma exige a transmutação dos metais baixos, as emoções inferiores, no ouro da sabedoria. Esse é o trabalho real, e poucos estão dispostos a fazê-lo. O que é o milagre? O milagre é a lei em ação, mas vista por olhos ignorantes. Quando você compreende a lei de causa e efeito, a riqueza que você atrai não é sorte, é a consequência direta da sua vibração de merecimento. A cura que você experimenta não é acaso, é o realinhamento da sua frequência mental com a frequência perfeita do seu ser essencial. O milagre é o seu próprio potencial sendo finalmente manifestado. Isso nos leva a um ponto crucial, uma advertência solene de Thoth, o perigo da meia-sabedoria. Muitos pegam um pedaço da verdade, distorcem-no para justificar seus vícios e medos e transformam o conhecimento em arma de destruição. Eles aprendem sobre o poder da atração e usam-no para atrair luxúria ou vingança. Eles usam o conhecimento da mente para manipular e não para libertar. O universo é implacável com a meia-sabedoria. Ele te dá o poder que você pediu, mas cobra um preço alto pela intenção impura. Se você busca o poder apenas para servir ao seu ego, você se tornará um prisioneiro da sua própria criação. A verdadeira sabedoria é sempre acompanhada pela humildade e pelo serviço à humanidade. O conhecimento que não liberta, aprisiona. Agora, pare por um instante e reflita. Qual semente de ignorância você está alimentando hoje? É a raiva que te sintoniza na frequência da guerra? É a inveja que te impede de ver a sua própria luz? Thoth nos ensinou que a primeira etapa para a maestria é a identificação do veneno interno, do chumbo que precisa ser transmutado. Não fuja do seu lado sombrio, encare-o, pois é lá que reside o seu maior poder não utilizado. Se você está sentindo que essa conversa está desvendando nós antigos na sua alma, se você sente que finalmente está nomeando o veneno que te consumia, então é hora de dar um passo além. Inscreva-se para que o sino da notificação te avise a cada vez que uma nova chave for entregue. O silêncio da ignorância te custou caro até agora. Não permita que o ruído da distração te roube a oportunidade de despertar. O caminho do mestre não é fácil. É uma jornada solitária de autotransformação. Você terá que abandonar velhas crenças, deixar para trás pessoas que insistem em vibrar na escuridão e aceitar que você é o único responsável pela sua experiência de vida. Isso exige coragem, exige a força do princípio masculino da vontade e a paciência do princípio feminino da receptividade. É a união do céu e da terra dentro de você. Muitas vezes a dor que você carrega é na verdade um chamado. É a sua alma batendo na porta do seu ego, implorando para que você acorde. Não confunda esse incômodo, essa inquietude, com maldição. É a graça disfarçada de sofrimento, empurrando você para a próxima fase da evolução. A crise é a quebra do molde antigo. É por isso que as pessoas que passam pelas maiores provações, se souberem aplicar a lei da polaridade e do ritmo, emergem como os mestres mais brilhantes. Elas não fugiram da escuridão, elas a atravessaram e trouxeram a luz de volta consigo. O sofrimento, quando aceito e transmutado, se torna o combustível da ascensão. Pense no símbolo da serpente, que troca de pele. A dor da troca é intensa, mas é essencial para o crescimento. Você, neste momento, pode estar sentindo a dor da pele velha se desprendendo, a dor de deixar para trás a versão de si mesmo que não serve mais ao seu destino.
Não resista a essa dor. Ela é a prova de que a transmutação está em curso. Se você tem buscado respostas externas, se tem consultado oráculos e gurus, mas nunca se consultou profundamente, você está cometendo o erro primordial. Thoth ensinou que o maior oráculo reside no silêncio do seu próprio coração. E o guru mais sábio é a sua própria consciência. Pare de terceirizar o seu poder. Você já notou como certas pessoas parecem ter sorte inesgotável, enquanto outras tropeçam em cada passo? Não é sorte, é alinhamento vibracional. É a compreensão instintiva ou consciente das leis de Thoth. Elas não pedem o que não podem receber e não semeiam o que não querem colher. É uma dança sutil, uma coreografia entre o interno e o externo. E o que fazer com o medo, essa névoa densa que paralisa a ação? O medo é apenas a crença na lei da polaridade, levada ao extremo negativo, a convicção de que o pêndulo só balançará para o lado da dor. O mestre, ao invés de lutar contra o medo, o polariza. Ele reconhece a sombra do medo e, conscientemente, invoca a luz da coragem. Isso não significa fingir que o medo não existe. Significa usar a vontade, o princípio masculino, para injetar a coragem na mesma frequência onde reside o medo. O medo e a coragem são o mesmo fogo, apenas com intensidades e direções diferentes. Cabe a você virar o interruptor. Se essa perspectiva sobre o medo e a polaridade mexeu com algo profundo em você, se você sentiu o arrepio da verdade, compartilhe esse vídeo com seus contatos. Você pode ser o catalisador que transforma o medo de alguém em ação. A verdadeira caridade é a partilha da luz do conhecimento. Lembre-se da lição do caos. O caos não é a ausência de ordem. É a ordem que ainda não foi manifestada em sua forma superior. Se sua vida parece um caos agora, não se desespere. O caos é o campo de possibilidades ilimitadas. É a matéria-prima bruta esperando que o mestre, você, imponha a sua vontade, a sua lei. Muitas pessoas morrem antes de realmente viver, porque passam a existência inteira tentando fugir do caos, em vez de entendê-lo como um convite à cocriação. O universo te entrega o barro, ele espera que você seja o oleiro. Onde está a sua assinatura, a marca da sua essência, no barro da sua vida? Thoth nos ensinou que o tempo é uma ilusão, mas o ritmo é real. O que você vive hoje é a convergência de todos os seus agoras passados. E o que você está plantando neste exato momento determinará a colheita do seu próximo ciclo. Não desperdice o poder do presente. Ele é o único ponto onde a eternidade se manifesta. Aquele que domina o presente, domina a eternidade. Aquele que domina a mente, domina o universo. É uma cadeia de comando simples e inquebrável. O poder reside em você, não em amuletos, não em rituais externos, mas na coerência entre o que você pensa, o que você sente e o que você faz. É a lei da afinidade em ação. Você atrai aquilo com que você é afim. Se você está atraindo pessoas tóxicas, não culpe o universo. Olhe para dentro e pergunte, qual parte de mim ressoa com essa toxicidade? É uma lição dolorosa, mas libertadora. A responsabilidade é o preço da liberdade. Se você está pronto para aceitar essa responsabilidade e parar de jogar o jogo da vítima, clique no botão de se inscrever. Este é o seu juramento de que, a partir de hoje, você será o mestre da sua própria orquestra e não apenas um instrumento tocado pelo destino. Voltando ao tema da correspondência, veja a doença. A doença física é muitas vezes o grito da alma, o desequilíbrio interno que se manifestou no templo físico. Thoth via o corpo como o espelho mais honesto da mente. Você não pode ter pensamentos de ódio e esperar saúde perfeita. A polaridade se manifestará em alguma forma de corrosão interna. A cura começa no pensamento, na transmutação da emoção tóxica. A maior oferenda que você pode dar ao divino é a sua própria mente purificada.
O maior templo que você pode construir é o templo do seu corpo e da sua consciência. Quando você cuida da sua mente, você está prestando o culto mais elevado. O resto segue naturalmente. O perigo da distração é real. Vivemos em um mundo construído para roubar sua atenção, para te manter sintonizado na frequência da superficialidade e do medo. Essa é a grande armadilha da civilização moderna. Se você não está controlando seus pensamentos, o mundo está controlando-os por você. E quem controla seus pensamentos, controla seu destino. Toth nos ensinou a arte da contemplação, o ato de se afastar do ruído externo e observar a própria mente. Só assim você pode identificar quais sementes o mundo plantou sem a sua permissão e quais sementes são realmente suas. A meditação não é fuga, é a mais alta forma de guerra espiritual, a batalha pela soberania do seu próprio ser. Se você tem tentado meditar, mas sente que sua mente é um macaco incontrolável, não desista. Essa é a resistência do ego, a parte de você que tem medo de perder o controle. A cada respiração consciente, você está afirmando: eu sou o mestre desta casa. E agora, aprofundando o mistério da manifestação, chegamos ao ponto onde a ciência e a espiritualidade se unem. A frequência. O universo é vibração. O que você deseja já existe, mas existe em uma frequência diferente daquela que você está emitindo. Seu trabalho não é criar o desejo, mas elevar a sua vibração até que ela se torne afim à realidade que você quer manifestar. É a lei da afinidade. O desespero é uma frequência baixa, densa, que repele a abundância. A gratidão, por outro lado, é uma frequência alta, leve, que atrai o que é bom. É por isso que Toth insistia na prática da gratidão, não como um ritual vazio, mas como uma ferramenta de ajuste vibracional. Agradecer não é apenas dizer obrigado, é sentir a abundância antes que ela se materialize. Muitos de vocês estão presos esperando que a abundância chegue para poderem agradecer. Isso é inverter a lei. É preciso agradecer para que a abundância chegue. É o princípio da causa e efeito em sua forma mais sutil. A gratidão é a causa, a abundância é o efeito. Se você chegou até aqui, se você sentiu o poder dessas verdades, você não está mais no nível da ignorância, você está no limiar da maestria. Mas o conhecimento sem a aplicação é apenas peso morto na alma. Você precisa agir. Eu te convido a deixar um comentário agora, escrevendo: eu sou o mestre da minha mente. Use isso como um decreto, como um selo de compromisso com a sua transformação. Use a palavra para dar forma à sua nova realidade. O trabalho de Toth não é uma religião, é uma ciência da alma. Ele te dá as ferramentas, mas você é o único construtor. Não espere que o mundo mude para que você seja feliz. Mude a sua mente e o mundo será forçado a se realinhar. Lembre-se da lei do ritmo. Se você está em um momento de pico, desfrute-o com consciência, sabendo que a descida virá. Mas se você está no vale, não se desespere. O pêndulo já está voltando. O segredo é usar a vontade para neutralizar os efeitos mais devastadores do balanço, mantendo a paz interior. Essa paz interior, essa neutralidade, é o ouro alquímico, é a verdadeira riqueza que o universo não pode tirar de você. É o ponto de quietude no meio da tempestade. E é para lá que Toth nos convida a viajar. A ignorância é a única maldição. O conhecimento é a única salvação. Se este vídeo te despertou para o poder que reside em você, não pare por aqui. Assine o canal, pois a cada novo vídeo entregamos mais uma chave para o domínio das leis eternas. O despertar é um processo contínuo e o universo está sempre disposto a ensinar, desde que o aluno esteja disposto a ouvir. A sua jornada para a maestria não termina quando você entende as leis. Ela começa quando você decide viver por elas.
e viver por elas é uma decisão que se toma a cada respiração, a cada pensamento, a cada ação. Não se contente com a vida que foi imposta a você. Crie a vida que ressoa com a sua essência mais profunda. Use o poder da sua mente. Use a lei da correspondência. Use a lei da vibração. Você é um co-criador. Pare de atuar como vítima. Este é o momento de parar de buscar milagres e começar a ser o milagre. A transmutação começa agora. E assim, meu querido, chegamos ao silêncio. Depois de toda a vibração, de todo o balançar do pêndulo, resta a quietude da verdade não dita. Você foi tocado pela voz antiga, aquela que não fala aos ouvidos, mas que ressoa na medula da sua existência. Eu não te dei respostas prontas, porque o mestre nunca entrega o peixe, ele mostra o rio. O que você ouviu não foi uma história, mas um mapa para o seu próprio labirinto interno. A dor que você trouxe para este vídeo, a dúvida que te atormentava, não se dissolveu por mágica. Ela foi reconhecida como a ponta do iceberg, a manifestação visível de uma frequência invisível. Você agora sabe que o fardo que carrega não é uma punição divina, mas o resultado de um desequilíbrio na balança sutil da sua própria mente. E o peso não desaparece de uma vez, mas ele perde o poder de te esmagar, pois agora você entende a lei do ritmo. Lembre-se de todas as metáforas que plantamos: a serpente trocando de pele, a semente no escuro, o pêndulo oscilante, o alquimista no laboratório da mente. Elas não são meros poemas, são códigos, e a chave para decifrá-los não está aqui, na tela, mas na sua aplicação diária. A verdadeira prova de que você entendeu a lei não será a riqueza que você acumula, mas a paz que você mantém em meio ao caos inevitável do mundo. Feche os olhos por um momento e sinta o peso da responsabilidade, não como uma sentença, mas como o poder de um rei. Você é o único governante do seu reino mental. Não permita que invasores externos, opiniões alheias, medos plantados, dúvidas velhas, roubem a sua soberania. O conhecimento de Thoth não é para te dar conforto imediato, é para te dar a força inabalável que resiste a todas as tempestades. O que se revela no fim é que não há fim para a jornada da alma. Há apenas a ascensão, o movimento contínuo, a eterna transmutação. Deixe que a última frase que ecoe em seu coração seja esta: a mente é o universo, e eu sou a mente. Se você sentiu essa verdade se infiltrar em sua alma, se algo mudou dentro de você, neste exato momento, então o nosso trabalho está apenas começando. Deixe um gostei como um juramento silencioso. Compartilhe esse tesouro de conhecimento com quem você ama, para que a luz se espalhe. E, acima de tudo, inscreva-se no canal e ative o sino. Não para me seguir, mas para garantir que você não perca o próximo mapa. A cada despertar, um novo enigma se apresenta e o próximo passo está te esperando. Até lá, seja o mestre da sua própria mente. E agora, meu querido, a música do conhecimento se acalma, mas o eco dela deve permanecer em seu peito. Você não está terminando um vídeo, mas iniciando um novo ciclo de respiração consciente. Pergunte-se: o que mudou no espaço entre o seu primeiro e o seu último suspiro de atenção? A sabedoria que buscamos nunca está à vista. Ela está sempre na profundidade do que foi esquecido, esperando pacientemente ser decifrada. Sinta essa nova memória que foi plantada, essa semente de luz que agora espera apenas a água da sua intenção para germinar e florescer como uma nova compreensão de si mesmo. Não permita que o peso de ontem roube a leveza do hoje. A fragilidade que sentiu no início desta jornada era apenas o casulo antes do voo, a resistência natural à verdade que estava prestes a libertá-lo.
Entenda que a maior fragilidade humana reside em acreditar que não possui o poder da transmutação, que está à mercê de forças externas, esquecendo-se de que o universo é mental, tal como o mestre Jehuti ensinou. O caos que você via fora era apenas o reflexo da desordem interna, das crenças limitantes que você aceitou como verdades absolutas. Mas agora, a caneta da sua existência está de volta às suas mãos. Use a tinta da intenção pura. Não há destino fixo, há apenas a lei em ação. E essa lei responde ao seu pensamento mais íntimo e vibrante, à sua frequência mais honesta. Que a sabedoria eterna, a mesma que orquestra as estrelas e move as marés, dance sobre o seu espírito a partir deste instante. Que a pena de Jehuti escreva em seu coração apenas as verdades mais elevadas, aquelas que o conduzem para o caminho da ordem e da harmonia interna. Que você seja abençoado com a clareza para enxergar o invisível, com a força silenciosa para sustentar a verdade em meio ao ruído, e com o recolhimento necessário para ouvir a voz do seu eu superior, o guia que jamais o abandona. Que a ordem divina se estabeleça em sua mente, em seu corpo e em seu lar, transformando toda sombra em luz, todo medo em fé e toda dúvida em certeza. E que assim seja, pela lei e pela graça que reside em tudo. Lembre-se desta única e imutável verdade que hoje você resgatou. A maior revelação não é o que se encontra fora, mas o que se torna após a busca. Se essa vibração tocou o centro da sua alma, se você sentiu que essa jornada despertou algo que estava adormecido em você, então há um dever de continuidade. O conhecimento é como a água. Ele precisa fluir para não estagnar, e a sua atitude é o canal. Curta este vídeo para que a lei da atração traga mais luz e mais mistérios revelados para o seu caminho. Compartilhe com aqueles corações que você sabe que estão sedentos por essa mesma clareza, aqueles que ainda caminham perdidos no labirinto das ilusões. E se você ainda não faz parte desta comunidade de buscadores da verdade oculta, inscreva-se. Não para seguir a mim, mas para seguir o caminho que o seu próprio espírito já começou a trilhar, e para garantir que a chama que acendemos hoje jamais se apague. Meu querido, a jornada é sua. Eu apenas ofereci o mapa. Vá e manifeste a glória que você é.